Filhos e filhas na fé, já imaginaste que um simples punhado de sal, oferecido com fé, pode transformar teu lar em um santuário onde Deus age com poder? A sal, esse grão humilde que todos conhecemos, não é apenas um condimento para a comida, mas um símbolo sagrado, um sinal de aliança com Deus, um instrumento de santidade que, quando usado com fé, convida o Espírito Santo a agir em nossas vidas e lares. Permitam-me levá-los por um momento a um lugar de quietude, onde os sussurros da fé são ouvidos mais claramente que os ruídos do mundo. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer transformar seu lar com fé e não se esqueça de se inscrever para mais mensagens divinas. Imaginem uma casa simples, talvez como a de seus avós, com uma varanda onde o sol da manhã acaricia a madeira desgastada, onde uma anciã, com mãos calejadas pelo tempo, espalha um punhado de sal na entrada enquanto murmura uma oração. Essa cena, que pode parecer comum aos olhos do mundo, está impregnada de um significado profundo. Essa anciã, com seu ato simples, está declarando algo poderoso. Este lar pertence a Deus. Este lugar está sob sua proteção. Não é superstição, não é um ritual vazio. É fé em ação. É a sabedoria das gerações que entenderam que o que parece pequeno aos olhos humanos pode ser imenso no reino do espiritual. A sal, meus queridos irmãos e irmãs, tem sido, desde tempos imemoriais, um símbolo de pureza, de preservação, de aliança. Nas Escrituras encontramos sua presença em momentos de grande transcendência. Recordemos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que quis dizer o Mestre com essas palavras? Ele não falava de um condimento para temperar a vida, mas de uma força transformadora, uma presença que purifica, que preserva o bem, que dá sabor a um mundo que, sem a graça de Deus, pode tornar-se insípido e corrupto. A sal, em sua simplicidade, carrega um mandato: ser luz, ser vida, ser testemunhas da aliança eterna que Deus estabeleceu com seu povo. Na antiguidade, a sal era mais que um recurso cotidiano, era um tesouro. Nas culturas do mundo antigo, dos egípcios aos romanos, a sal era tão valiosa que era usada como moeda, como pagamento, como oferenda. Os soldados romanos recebiam parte de seu salário em sal, de onde vem a palavra salário. Mas além de seu valor material, a sal tinha um significado espiritual. No Antigo Testamento, lemos no livro dos Números, em Números 18, versículo 19, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. O que isso nos ensina? Que a sal não é um elemento qualquer, é um sinal da aliança, um lembrete de que Deus permanece fiel ao seu povo e que nós, por nossa vez, devemos permanecer fiéis a Ele. Como Papa, meu coração se enche de alegria ao compartilhar com vocês essa verdade. Porque na sal encontramos uma lição de humildade. Não precisamos de grandes gestos, nem de cerimônias ostentosas para convidar Deus às nossas vidas. Um punhado de sal, oferecido com fé, pode ser um altar. Um ato simples, realizado com um coração sincero, pode abrir as portas do céu. Mas como chegamos a esquecer essa sabedoria? Em um mundo que valoriza o barulhento, o visível, o espetacular, perdemos de vista o poder do pequeno, do humilde, do que não busca aplausos, mas transforma em silêncio. Permitam-me contar-lhes uma história que ouvi de uma mulher sábia, uma mãe de fé
de uma pequena aldeia nas montanhas. Cada manhã, antes que o sol nascesse, ela tomava um punhado de sal e o espalhava na entrada de seu lar, nos cantos das salas e sob as camas de seus filhos. Enquanto fazia isso, orava com uma voz suave, mas firme: Senhor, protege este lar, que apenas a tua paz, o teu amor, a tua verdade entrem aqui. Gostou da mensagem? Comente fé e curta o vídeo. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Seus vizinhos, por vezes, zombavam dizendo que era uma prática antiquada, que a sal era para a sopa, não para orações. Mas ela não se abalava. Sabia algo que eles não compreendiam. A sal não tem poder por si mesma, mas quando oferecida com fé, torna-se um canal para a graça de Deus. Um dia, um jovem da aldeia, curioso com as ações dessa mulher, perguntou-lhe: Mãe, por que fazes isso? O que há de especial na sal? Ela o olhou com olhos que pareciam ver além do horizonte e respondeu: Filho, a sal é um lembrete. É um sinal de que este lar está consagrado a Deus. Cada grão é uma oração. Cada punhado é uma promessa. Quando espalho sal, digo ao mundo invisível que este lugar não está aberto a tudo, apenas ao que é santo, ao que é de Deus. O jovem, comovido, começou a fazer o mesmo em seu próprio lar e, com o tempo, notou uma diferença. As discussões em sua casa tornaram-se menos frequentes. A paz parecia habitar os cômodos e seu coração, antes inquieto, encontrava repouso. Essa história, queridos meus, não é única. Ao longo dos séculos, em diferentes culturas e tradições, a sal tem sido um símbolo de purificação e proteção. Em nossa fé católica, a sal benta tem sido usada nos rituais da igreja, desde o batismo até a consagração de altares. No rito do batismo, a sal exorcizada era oferecida como um sinal da sabedoria divina que preserva a alma da corrupção do pecado. Não é isso um reflexo do que fazemos ao espalhar sal em nossos lares? Ao fazê-lo, estamos declarando que nossos lares são templos, que nossas vidas são altares, que cada canto do nosso ser pertence a Deus. Mas, irmãos e irmãs, não me interpretem mal. A sal não é um amuleto mágico, não é um objeto que por si só possa mudar a realidade. O poder não está na sal, mas na fé que a acompanha. Como nos ensina o apóstolo Tiago, em Tiago 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Espalhar sal é uma obra de fé, um ato de obediência, uma maneira de dizer: Senhor, confio em Ti, preparo este lugar para a Tua presença. É um gesto que nos lembra que Deus age onde a fé preparou o caminho. Em um mundo moderno, onde a tecnologia e o progresso nos deslumbram, corremos o risco de esquecer as verdades simples que nossos antepassados conheciam. Eles não tinham as ferramentas que temos hoje, mas tinham uma conexão profunda com o espiritual. Sabiam que o lar não é apenas um lugar de paredes imóveis, é um santuário, um espaço onde a alma descansa, onde o coração encontra refúgio, onde o Espírito Santo deve habitar. E a sal, em sua humildade, era sua aliada nessa missão sagrada. Hoje, como Papa Leão I, convido-os a redescobrir essa sabedoria. Não peço que abandonem as práticas modernas, nem que ignorem os avanços do mundo. Peço que recordem que, em meio a tudo o que é novo, há verdades eternas que não mudam. A sal é uma dessas verdades. É um lembrete de que Deus está presente no cotidiano, no pequeno, no que parece insignificante. Quando tomamos um punhado de sal e o oferecemos com um coração cheio de fé, estamos participando de um ato de adoração, em um diálogo com o divino. Pensem por um momento em seus próprios lares. Quantas vezes sentiram um peso no ar, uma inquietação que não conseguem explicar?
Quantas vezes entraram pela porta principal carregando o estresse do trabalho, as preocupações do mundo, as feridas de uma conversa difícil? O lar deveria ser um lugar de paz, mas muitas vezes, sem perceber, permitimos que as energias do mundo entrem conosco. A sal oferecida com oração é uma maneira de dizer: aqui começa a paz. Aqui termina o caos. É uma forma de traçar uma linha na areia, de declarar que nosso lar é um lugar separado, um lugar santo. Filhos na fé, antes de tudo, cliquem no like se acreditam no poder da sal e compartilhem para abençoar mais lares. Nas Escrituras, encontramos numerosos exemplos de como pequenos atos de fé produzem grandes resultados. Recordemos a viúva que ofereceu suas 2 pequenas moedas no templo, em Lucas 21, versículos 1 a 4. E olhando ele, viu os ricos que lançavam as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva que lançava ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Aos olhos do mundo, sua oferta era insignificante, mas aos olhos de Deus, era um tesouro. Da mesma forma, quando espalhamos sal com fé, nosso ato pode parecer pequeno, mas no reino de Deus é um gesto poderoso. É uma oferta que diz: Senhor, confio no teu poder. Como líder da igreja, meu desejo é que cada um de vocês experimente a presença de Deus em seus lares. Quero que suas casas sejam lugares onde o riso ressoe, onde o amor floresça, onde a paz reine. Mas isso não acontece por acaso. Requer intenção, requer fé, requer ação. Espalhar sal é uma dessas ações. É um ato que nos conecta com nossos antepassados na fé, com as mulheres e homens que ao longo dos séculos usaram o simples para invocar o divino. Em muitas culturas, a sal está associada à hospitalidade. No Oriente Médio, compartilhar sal com alguém era um sinal de amizade, de confiança, de aliança. Quando convidamos alguém à nossa mesa e compartilhamos alimentos temperados com sal, estamos dizendo: você é bem-vindo. Este é um lugar de amor. Da mesma forma, quando espalhamos sal em nossos lares, estamos convidando Deus à nossa mesa. Estamos dizendo: Senhor, Tu és o convidado de honra, que a Tua presença encha este lugar. Mas a sal também tem outro propósito: purificar. Nos tempos antigos, a sal era usada para preservar alimentos, para protegê-los da corrupção. No âmbito espiritual, a sal cumpre uma função semelhante. Quando a espalhamos com fé, estamos pedindo a Deus que purifique nossos lares de tudo o que não é dele. Estamos declarando que não há lugar para o ódio, a discórdia, o medo ou o desespero. Estamos convidando o Espírito Santo a limpar cada canto, cada sombra, cada espaço onde o inimigo possa tentar esconder-se. Queridos meus, quero que compreendam que a sal é mais que um símbolo. É uma ferramenta de fé. Não é um fim em si mesma, mas um meio para nos aproximarmos de Deus. Quando tomamos esse punhado de sal e o oferecemos com oração, estamos participando de um ato de adoração. Estamos dizendo: Senhor, este lar é teu. Cada porta, cada canto, cada cama, cada espaço visível e invisível pertence a ti. E Deus, em sua infinita misericórdia, honra essa fé. Envia sua paz como um rio, sua cura como uma brisa, seu amor como uma luz que nunca se apaga. Antes de concluir, quero deixar-lhes uma exortação. Não permitam que o mundo os convença de que a fé no simples é tolice. Não deixem que as vozes do ceticismo apaguem a sabedoria dos antigos. A sal não é superstição. É um sinal de aliança. Um lembrete de que Deus age no humilde, no pequeno, no que o mundo despreza. Como nos diz São Paulo,
em 1 Coríntios 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A sal é a loucura do mundo, mas nas mãos de um crente torna-se um instrumento de santidade. Assim, filhos e filhas, convido-os a tomar um punhado de sal. Não o façam com pressa, não o façam com dúvidas, façam-no com reverência, com fé, com a certeza de que Deus vê cada grão, cada oração, cada ato de amor. Espalhem essa sal em seus lares e, enquanto o fazem, elevem seus corações ao Senhor. Peçam-lhe que consagre suas casas, que as faça templos de sua presença, que as encha de sua paz. Porque quando o fizerem, não estarão apenas protegendo um espaço físico, estarão preparando um lugar para milagres, para a cura, para a alegria. Que a sal seja seu lembrete de que Deus está perto, de que sua aliança é eterna, de que seu amor nunca falha e que, ao espalhá-la, seus corações se encham da certeza de que o Deus que criou os céus e a terra está agindo em seus lares, em suas vidas, em cada grão de sal, oferecido com fé. Amém? Queridos filhos e filhas na fé, hoje, como Papa Leão I, escolhido para guiar os 1,4 bilhão de fiéis católicos sob a luz do Espírito Santo, convido-os a deterem-se comigo diante de um lugar que todos conhecemos, mas que raramente consideramos em sua verdadeira dimensão espiritual: a porta principal de seus lares. Sim, essa porta que cruzam todos os dias, essa entrada que os acolhe após longas jornadas, esse umbral que separa o bulício do mundo exterior da paz de seu santuário interior. Não é apenas madeira, dobradiças ou tinta, é um espaço sagrado, um limite divino, um altar onde a fé pode declarar: aqui começa o reino de Deus. Neste capítulo, exploraremos o poder da porta principal como um umbral sagrado e como o simples ato de espalhar sal, acompanhado de oração, pode transformar seu lar em um refúgio de paz, protegido pela mão de Deus. Permitam-me começar com uma imagem que, estou certo, ressoará em muitos de seus corações. Imaginem uma mãe, talvez sua própria mãe ou avó, de pé na entrada de sua casa ao amanhecer. Em suas mãos, ela segura um punhado de sal e, enquanto o sol acaricia seu rosto, sussurra uma oração: Senhor, abençoa esta porta. Que apenas a tua paz, o teu amor, a tua verdade entrem aqui. Que nenhum mal cruze este umbral. Com um gesto delicado, ela espalha a sal no chão, exatamente onde a porta encontra o mundo exterior. Esse ato simples e silencioso não é um ritual vazio, nem uma relíquia de tempos passados. É uma declaração de fé, uma afirmação de que este lar está consagrado a Deus, um lembrete de que a porta principal é mais que uma entrada física, é a fronteira entre o sagrado e o profano. Em nossa fé católica, os umbrais sempre tiveram um significado profundo. No Antigo Testamento, recordamos o relato da Páscoa em Êxodo 12, versículos 7 a 13. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse ato não era mera superstição, era um sinal de obediência, um testemunho de sua aliança com Deus. A porta, naquele momento, tornou-se um símbolo de proteção, um lugar onde a fé do povo encontrou a promessa divina. Da mesma forma, quando espalhamos sal no umbral de nossas portas, estamos marcando nosso lar como um lugar separado, um lugar onde o poder de Deus reina e onde as forças do mal não têm permissão para entrar. A porta principal, queridos meus, é o rosto de seu lar. É o primeiro ponto que os visitantes veem, o primeiro que sentem ao entrar.
É o ponto de transição entre o mundo exterior, com suas cargas, suas lutas e suas tentações, e o mundo interior, onde deveria reinar a paz, o amor e a presença de Deus. Mas quantas vezes cruzamos essa porta sem pensar? Quantas vezes entramos carregando o peso do dia, o estresse do trabalho, as feridas de uma conversa difícil, sem nos deter para declarar que este espaço é diferente, que este lugar está sob a autoridade divina? Como Papa, meu coração anseia que cada um de vocês reconheça o poder desse umbral e o consagre com fé. A sal, como expliquei anteriormente, é um símbolo antigo de pureza, preservação e aliança. Quando a colocamos na porta principal, não estamos realizando um ato mágico, mas um ato de fé. Estamos dizendo: Senhor, este lar é teu. Protege esta entrada. Abençoa todos os que cruzarem este umbral. A sal, em si mesma, não tem poder, mas, quando oferecida com um coração cheio de fé, torna-se um canal para a graça de Deus. É um sinal visível de uma realidade invisível que nosso lar está sob a proteção do Altíssimo. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra o poder desse ato. Em uma pequena paróquia nos arredores de uma cidade, vivia uma mulher chamada Teresa, conhecida por sua devoção e amor por sua família. Cada manhã, antes que seus filhos saíssem para a escola e seu esposo para o trabalho, Teresa tomava um punhado de sal e o espalhava na entrada de sua casa. Enquanto o fazia, orava: Pai Celestial, guarda esta porta, que apenas o que é de ti entre, que a paz reine neste lar. Seus vizinhos, no início, não entendiam sua prática. Alguns até zombavam, dizendo que era uma perda de tempo, mas Teresa não se abalava. Sabia que seu lar era um campo de batalha espiritual e que a porta principal era a primeira linha de defesa. Um dia, um jovem da paróquia, intrigado pelas ações de Teresa, perguntou-lhe: Por que fazes isso, Teresa? O que há de especial na sal na porta? Ela sorriu e respondeu: Filho, a porta de uma casa é como o coração de uma pessoa. Se não a proteges, qualquer coisa pode entrar. O medo, a discórdia, a dor. Mas quando coloco sal e ouro, digo a Deus que confio nele para guardar esta entrada. Digo ao inimigo que não tem lugar aqui. O jovem, comovido por suas palavras, começou a fazer o mesmo em seu próprio lar. Com o tempo, notou que as tensões em sua família diminuíram, que as noites eram mais tranquilas, que uma paz inexplicável enchia sua casa. Essa história, queridos irmãos e irmãs, não é um conto isolado. Ao longo da história da Igreja, os umbrais foram lugares de grande significado espiritual. Em muitas comunidades católicas, é tradição abençoar as portas com água benta ou giz na Epifania, marcando os umbrais com símbolos que invocam a proteção de Deus. Espalhar sal na porta principal é uma extensão dessa tradição, um ato que nos conecta com nossos antepassados na fé, que entendiam que o lar é um templo e que a entrada é sua porta santa. Quer ver Deus agir em sua casa? Deixe um comentário com amém e inscreva-se para não perder nenhuma bênção. Como Papa, quero que compreendam que a porta principal não é apenas um lugar de passagem, é um lugar de poder. É onde se tomam decisões espirituais. É onde o mundo exterior, com suas tentações e desafios, encontra o mundo interior, onde deveria reinar a presença de Deus. Mas o inimigo, como nos ensina a Escritura, é astuto. Não sempre bate a porta com alarde. Às vezes, ele se infiltra silenciosamente, disfarçado de um pensamento negativo, uma palavra ferina, uma preocupação que se agarra a nós como poeira nos sapatos. Quando espalhamos sal no umbral, estamos traçando uma linha que diz: até aqui e não mais. Este lar pertence a Deus. Nas Escrituras, encontramos um versículo que ressoa com essa mensagem. Em Salmos 121, versículo 8.
O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Deus não apenas nos protege em nosso lar, mas também em nosso ir e vir, em nosso cruzar o umbral. Mas essa promessa requer nossa participação. Espalhar sal é um ato de fé que diz: Senhor, confio na tua proteção. Consagro esta porta a ti. É uma maneira de preparar o terreno para que Deus cumpra a sua palavra. Quero deter-me um momento para falar da hospitalidade, um valor profundamente enraizado em nossa fé. A porta principal não é apenas uma barreira contra o mal, também é uma convite ao bem. Quando abençoamos nossa porta com sal e oração, não estamos apenas dizendo não ao que não é de Deus, mas também sim ao que é. Estamos convidando a alegria, o amor, a paz a entrar e permanecer. Estamos dizendo aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos: cruzem este umbral e sintam a presença de Deus. Porque um lar católico não é apenas um lugar para viver, é um lugar para amar, para curar, para crescer na fé. Pensem nas vezes em que entraram em uma casa e sentiram algo especial, algo que não conseguem explicar. Talvez tenha sido a calorosa recepção, a paz no ar, a sensação de que aquele lugar estava impregnado de algo maior. Isso, queridos meus, é o fruto de um lar consagrado. Quando espalhamos sal na porta principal, estamos criando um espaço onde o Espírito Santo pode agir, onde aqueles que entram podem experimentar a graça de Deus, mesmo que não a reconheçam conscientemente. Permitam-me compartilhar outra reflexão. Em muitas culturas, a porta de uma casa é um símbolo de identidade. A forma como decoramos nossa porta, a cor que escolhemos, a maneira como a mantemos, dizem algo sobre quem somos. Mas como católicos, nossa porta deveria dizer algo mais. Deveria declarar que este lar é um lugar de fé, um lugar onde Cristo é o centro. Espalhar sal no umbral é uma maneira de marcar essa identidade. É uma forma de dizer ao mundo: este lar está sob a autoridade de Deus, aqui se vive segundo os seus mandamentos, aqui se ama segundo o seu exemplo. Mas, irmãos e irmãs, não basta espalhar sal. A sal deve estar acompanhada de oração, de intenção, de um coração aberto a Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens. Quando espalharem sal em sua porta, façam-no com reverência. Tomem um momento para parar, fechar os olhos, elevar uma oração. Peçam a Deus que abençoe todos os que cruzarem esse umbral, que proteja seu lar de todo mal, que encha cada cômodo com sua paz. E enquanto oram, confiem que Deus ouve, que Deus vê, que Deus honra cada ato de fé, por menor que pareça. Neste mundo moderno, onde as portas muitas vezes são apenas uma questão de segurança física, corremos o risco de esquecer seu significado espiritual. Instalamos fechaduras, alarmes, câmeras. Mas quantos de nós consagramos nossas portas com fé? Como Papa, exorto-os a não deixar que o mundo roube essa sabedoria. A porta principal é um lugar de poder espiritual, um lugar onde podemos convidar Deus a agir, e a sal, em sua humildade, é nossa aliada nessa missão. Quero concluir este capítulo com uma convite. Tomem um punhado de sal. Não o façam com pressa, não o façam com dúvidas. Façam-no com a certeza de que Deus vê cada grão, cada oração, cada ato de amor. Vão até a porta principal de seu lar e espalhem a sal com reverência. Enquanto o fazem, elevem uma oração. Podem usar as palavras do Salmo 91, versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ou podem falar do coração: Senhor, abençoa esta porta, que seja um umbral de paz, um portal do teu amor, um escudo contra todo mal. E então, confiem. Confiem que Deus está agindo, que sua presença encherá seu lar, que sua paz
reinará em cada canto. Antes de seguir, aperte o sino, comente paz e fique até o fim para um segredo espiritual que vai mudar sua vida. Queridos meus, a porta principal é o começo de tudo. É onde as bênçãos entram, onde as cargas são deixadas para trás, onde a fé encontra a promessa de Deus. Espalhem sal nesse umbral e que seja um lembrete de que seu lar é um templo, um lugar onde o Espírito Santo habita, um santuário, onde o amor de Deus floresce. Que cada vez que cruzarem essa porta sintam a presença do Senhor. E que cada pessoa que entrar em seu lar experimente a paz que só Ele pode dar. Amém. Queridos filhos e filhas na fé, como Papa Leão I, escolhido pela graça de Deus para guiar os 1,4 bilhões de fiéis católicos neste mundo, hoje os convido a caminhar comigo. Não pelos caminhos amplos e luminosos de seus lares, mas pelos cantos silenciosos, os lugares esquecidos, as esquinas onde a luz parece desvanecer-se e o pó se acumula sem que ninguém perceba. Sim, falo das esquinas de suas casas, esses espaços humildes que raramente olhamos, que poucas vezes limpamos, mas que no âmbito espiritual guardam mais do que nossos olhos podem ver. Neste capítulo, exploraremos o poder das esquinas como lugares de cura, onde o simples ato de espalhar sal, acompanhado de oração, pode convidar o Espírito Santo a limpar as feridas da alma e transformar o lar em um santuário de paz. Permitam-me começar com uma imagem que, estou certo, ressoará em seus corações. Imaginem uma casa cheia de vida, risos na sala, o aroma de uma comida recém-preparada na cozinha, a luz do sol entrando pelas janelas. Mas, nos cantos, onde as paredes se encontram e as sombras se instalam, há algo mais. No silêncio, escondem-se os ecos de palavras não ditas, as lágrimas que ninguém viu, as dores que pensávamos ter deixado para trás. Esses cantos, queridos meus, não são apenas espaços físicos, são reflexos dos cantos de nossas almas, lugares onde guardamos o que não enfrentamos, o que não curamos. É ali, nesses lugares ocultos, que o Senhor deseja encontrar-se conosco. Em nossa fé católica, sempre entendemos que Deus não se limita aos lugares visíveis, aos altares dourados ou às catedrais majestosas. Ele é um Deus que busca o escondido, que vê o que ninguém mais vê, que toca o que ninguém mais toca. No Evangelho segundo São Mateus, em Mateus 6, versículo 6, Jesus nos diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa promessa nos lembra que Deus está presente mesmo nos lugares que o mundo ignora, mesmo nas esquinas de nossas casas e de nossas vidas. E quando espalhamos sal nesses cantos, estamos convidando o Senhor a entrar, a curar, a restaurar. A sal, como exploramos anteriormente, é um símbolo antigo de pureza, preservação e aliança. Mas nas esquinas, a sal adquire um significado ainda mais profundo. É um agente de limpeza espiritual, um sinal de nossa disposição a enfrentar o que escondemos, a nomear o que silenciamos, a oferecer a Deus até os lugares mais esquecidos de nosso ser. Quando colocamos sal em uma esquina, não estamos realizando um ato de superstição. Estamos declarando: Senhor, não há lugar neste lar que não te pertença. Mesmo aqui na sombra, desejo a tua luz. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra o poder desse ato. Em um pequeno povoado, vivia uma mulher chamada Ana, uma mãe que suportara muitas perdas em sua vida: a morte de um filho, a ruptura de um casamento, anos de solidão que deixaram cicatrizes em seu coração. Ana era conhecida por sua fortaleza, mas, na quietude de seu lar, os cantos de seus quartos pareciam sussurrar-lhe memórias dolorosas. Um dia, durante uma visita do pároco local,
Ana compartilhou sua luta. Padre, minha casa está limpa. Minha vida parece ordenada, mas há uma tristeza que não posso explicar. É como se algo se escondesse nos cantos. O sacerdote, um homem de profunda fé, respondeu: Ana, os cantos de uma casa são como os cantos da alma. Às vezes, guardam o que não enfrentamos. Toma um pouco de sal, ora com fé e coloca-o nesses lugares. Pede a Deus que limpe o que não podes ver. Ana seguiu o conselho do sacerdote. Cada noite, durante uma semana, caminhou por sua casa com um punhado de sal. Em cada esquina, parava, fechava os olhos e orava. Senhor, Tu conheces o que está escondido aqui. Cura o que está quebrado. Enche este lugar com Tua paz. Enquanto espalhava a sal, sentia que algo mudava, não apenas em seu lar, mas em seu coração. As noites, que antes eram cheias de insônia e memórias dolorosas, começaram a ser mais tranquilas. A tristeza, que parecia agarrar-se às paredes, começou a desvanecer-se. Não era a sal em si mesma, mas a fé que a acompanhava, que abriu a porta para a cura de Deus. Essa história, queridos irmãos e irmãs, não é única. Ao longo dos séculos, os fiéis reconheceram que os cantos de uma casa têm um significado espiritual. Em muitas tradições católicas, as esquinas são consideradas lugares onde as energias negativas podem acumular-se, onde os ecos das feridas passadas podem permanecer. Mas como católicos, sabemos que não há lugar onde o poder de Deus não possa chegar. Quando espalhamos sal nas esquinas, estamos declarando que até os lugares mais ocultos estão sob a autoridade do Senhor. Como Papa, quero que compreendam que as esquinas não são apenas espaços físicos. São metáforas dos lugares ocultos em nossas vidas. Todos temos cantos na alma, memórias que doem, culpas que não soltamos, medos que não nomeamos. Esses cantos podem parecer insignificantes, mas, se não os enfrentamos, podem tornar-se pesos que carregamos sem perceber. Espalhar sal nas esquinas de nossas casas é um ato de fé que nos convida a enfrentar esses cantos interiores, a oferecê-los a Deus, a confiar que Ele pode curar até o que escondemos. Nas Escrituras, encontramos um versículo que ressoa com essa mensagem. Em Lucas 8, versículo 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem coisa escondida que não venha a ser conhecida e revelada. Essa verdade nos lembra que Deus vê tudo, até o que está escondido nas esquinas de nossas casas e de nossas almas. Quando espalhamos sal, estamos participando dessa revelação divina. Estamos dizendo: Senhor, não quero que nada fique oculto. Traz Tua luz a cada canto. Cura o que está quebrado. Restaura o que está perdido. Quero deter-me um momento para falar da cura, um tema central em nossa fé. Como católicos, cremos que Deus é o curador por excelência. Ele não apenas cura o corpo, mas também a alma. Mas a cura requer nossa participação. Não podemos esperar que Deus limpe os cantos de nossas vidas se não estivermos dispostos a abrir a porta, a nomear o que está escondido, a oferecê-lo a Ele. Espalhar sal nas esquinas é um ato de abertura, uma maneira de dizer: Senhor, estou pronto. Quero que cures até os lugares que ignorei. Permitam-me compartilhar outra reflexão. Em muitas culturas, os cantos de uma casa são considerados lugares de transição, espaços onde o visível e o invisível se encontram. No âmbito espiritual, esses cantos podem tornar-se depósitos do que não enfrentamos. Uma discussão que nunca foi resolvida, uma ferida que nunca cicatrizou, uma tristeza que nunca teve nome. Mas como católicos, sabemos que não há lugar onde o Espírito Santo não possa entrar. Quando espalhamos sal em uma esquina, estamos convidando o Espírito a purificar, a transformar. Pensem em seus próprios lares. Quantas vezes sentiram um peso,
Uma incomodidade que não conseguem explicar. Talvez não seja o cômodo em si, mas os cantos onde as energias do passado se acumularam. Espalhar sal é uma maneira de limpar esses espaços, de declarar que não há lugar para a tristeza, a discórdia ou o medo. É uma maneira de dizer: este lar é um templo e cada canto pertence a Deus. Como líder da igreja, meu desejo é que cada um de vocês experimente a cura que Deus oferece. Quero que seus lares sejam lugares onde a paz reine, onde o amor floresça, onde o Espírito Santo habite. Mas isso requer intenção, requer fé, requer ação. Espalhar sal nas esquinas é uma dessas ações. É um ato que nos conecta com nossos antepassados na fé, com as mulheres e homens que, ao longo dos séculos, usaram o simples para invocar o divino. Permitam-me compartilhar outra história. Em uma cidade agitada, vivia um homem chamado Miguel, um pai de família que trabalhava longas horas para sustentar seus entes queridos. Apesar de seu esforço, seu lar estava cheio de tensões, discussões entre seus filhos, preocupações financeiras, uma sensação de inquietação que parecia impregnar as paredes. Um dia, durante uma missa, o sacerdote falou sobre a importância de abençoar o lar, até os lugares esquecidos. Inspirado, Miguel decidiu tentar algo novo. Tomou um punhado de sal e, uma noite, caminhou por sua casa, detendo-se em cada esquina. Em cada lugar, orava: Senhor, limpa este espaço, leva o que não é de ti, enche este lar com tua paz. No início, não notou uma mudança imediata, mas, com o tempo, algo começou a transformar-se. As discussões tornaram-se menos frequentes. Os filhos pareciam mais tranquilos, e Miguel sentiu uma leveza que não experimentava havia anos. A sal, oferecida com fé, preparou o caminho para a obra de Deus. Essa história nos ensina uma lição importante. A cura nem sempre é instantânea, mas sempre é possível. Quando espalhamos sal nas esquinas, estamos semeando sementes de fé, confiando que Deus agirá em seu tempo. Estamos declarando que não há lugar em nosso lar que não esteja aberto à sua graça, que não há ferida que Ele não possa curar, que não há sombra que sua luz não possa dissipar. Neste capítulo, queridos meus, quero que compreendam que as esquinas são mais que espaços físicos, são convites à cura. Cada vez que espalham sal, estão dizendo: Senhor, entra nos lugares ocultos, cura o que está quebrado, restaura o que está perdido. E Deus, em sua infinita misericórdia, responde. Ele não ignora os cantos, não passa por alto as sombras. Ele entra com seu amor, com sua paz, com seu poder transformador. Antes de concluir, quero deixar-lhes uma exortação. Não permitam que os cantos de seus lares ou de suas almas fiquem esquecidos. Tomem um punhado de sal e caminhem por sua casa com reverência. Detenham-se em cada esquina, elevem uma oração e confiem que Deus está agindo. Podem usar as palavras do Salmo 51, versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou podem falar do coração. Senhor, limpa este canto, cura o que está escondido, enche este lugar com tua presença. E então, confiem. Confiem que Deus vê, que Deus ouve, que Deus cura. Que as esquinas de seus lares sejam lugares de cura, lugares onde o Espírito Santo age, lugares onde a paz de Deus reina. Que cada grão de sal seja um testemunho de sua fé, um lembrete de que não há lugar pequeno demais, oculto demais, esquecido demais, para o amor de Deus. Amém. Queridos filhos e filhas na fé, como Papa Leão I, escolhido pela graça de Deus para guiar os 1,4 bilhões de fiéis católicos neste mundo, hoje os convido a aproximar-se de um lugar íntimo e sagrado em cada lar, a cama, esse refúgio onde o corpo descansa, a alma se aquieta e o espírito se entrega à misericórdia divina
durante as horas da noite. Mas não me refiro apenas às roupas de cama bem arrumadas ou ao colchão que sustenta nosso cansaço. Falo do que está sob a cama, desse espaço oculto onde as sombras se estendem e, às vezes, os temores se escondem. Neste capítulo, exploraremos o poder de espalhar sal sob a cama, um ato simples, mas profundo, que, acompanhado de oração, protege o repouso sagrado, afasta as inquietações e transforma o sono em um encontro com a paz de Deus. Permitam-me começar com uma verdade que todos conhecemos, mas que frequentemente esquecemos. O sono é mais que um ato físico, é um ato espiritual. Quando fechamos os olhos e nos entregamos ao descanso, não apenas repousamos o corpo, mas oferecemos nossa alma ao cuidado de Deus. A noite, com seu silêncio e sua escuridão, é um tempo sagrado, um momento em que o mundo para e o coração pode ouvir os sussurros do céu. Mas, queridos meus, nem todas as noites são gentis. Há aqueles que, ao apagar a luz, são perseguidos por preocupações sem nome, por memórias que se recusam a desvanecer, por sonhos que se transformam em pesadelos. É nessas horas vulneráveis que precisamos da proteção divina, e é ali, sob a cama, que um punhado de sal, oferecido com fé, pode tornar-se um escudo espiritual. Em nossa fé católica, sempre reconhecemos a santidade do descanso. No livro do Gênesis, lemos que Deus mesmo descansou no 7º dia, santificando o repouso como parte de sua criação, em Gênesis 2, versículos 2 a 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Jesus, em seu ministério, convidava os cansados a encontrar descanso nele, em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras nos lembram que o descanso não é um luxo, mas um dom divino, um tempo para renovar não apenas o corpo, mas também o espírito. Mas o inimigo, que sempre busca roubar-nos a paz, frequentemente ataca à noite, quando estamos mais vulneráveis. Espalhar sal sob a cama é um ato de fé que declara: este lugar de descanso é santo. Aqui, o Senhor reina. A sal, como exploramos anteriormente, é um símbolo antigo de pureza, preservação e aliança. Sob a cama, a sal adquire um propósito especial. É um sentinela silencioso, um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, Deus está presente. Quando colocamos sal nesse espaço oculto, não estamos recorrendo à superstição. Estamos proclamando que nosso sono está sob a proteção divina, que nosso repouso é um altar onde o Espírito Santo pode agir. É um ato que diz: Senhor, guarda este lugar. Que a paz reine em meu sono. Que a cura toque minha alma. Que a luz de tua presença dissipe toda a sombra. Permitam-me compartilhar uma história que ilustra o poder desse ato. Em uma pequena comunidade rural, vivia uma jovem mãe, chamada Clara, que lutava com noites de insônia. Cada vez que fechava os olhos, sua mente se enchia de preocupações. Contas a pagar, a saúde de seus filhos, o peso das responsabilidades que pareciam não ter fim. Seus sonhos, quando conseguia dormir, estavam cheios de imagens inquietantes e ela despertava mais cansada do que quando se deitara. Um dia, durante uma conversa com uma anciã da paróquia, Clara compartilhou sua luta. Não sei o que fazer. Sinto que a noite me rouba a paz. A anciã, com olhos cheios de sabedoria, respondeu: Filha, a noite é um tempo sagrado, mas também um campo de batalha. Toma um pouco de sal, coloca-o sob tua cama e ora. Pede a Deus que guarde teu sono, que afaste o que não é dele. Clara, embora inicialmente hesitante, decidiu tentar. Naquela noite,
tomou um punhado de sal e o espalhou sobre sua cama. Enquanto o fazia, orou com um coração sincero. Senhor, tu conheces meus temores, minhas cargas. Entrego-te esta noite. Guarda meu sono. Enche-me de tua paz. Então, deitou-se, não esperando um milagre imediato, mas com uma centelha de esperança. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu profundamente. Não houve pesadelos, não houve inquietações que a despertassem. Ao amanhecer, sentiu-se renovada, como se uma carga invisível tivesse sido levantada. A sal, oferecida com fé, preparou o caminho para a obra de Deus. Essa história, queridos irmãos e irmãs, não é um caso isolado. Em muitas culturas, a noite é considerada um tempo de vulnerabilidade espiritual, um momento em que as defesas da alma estão baixas. Como católicos, sabemos que Deus nunca dorme, que sua proteção não cessa quando o sol se põe. Mas também sabemos que nossa fé requer ação. Espalhar sal sob a cama é uma ação de fé, uma maneira de consagrar o lugar onde descansamos, de declarar que mesmo na escuridão, o Senhor é nossa fortaleza. Como Papa, quero que compreendam que o sono é mais que um descanso físico, é um ato de entrega. Quando nos deitamos, colocamo-nos nas mãos de Deus, confiando que Ele nos sustentará até o amanhecer. Mas o inimigo, como nos ensina a Escritura, em 1 Pedro 5, versículo 8, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Frequentemente seus ataques são sutis, um pensamento de ansiedade que nos desperta, um sonho que nos perturba, uma sensação de inquietação que não podemos explicar. Espalhar sal sob a cama é uma maneira de traçar uma linha na areia, de dizer: aqui o inimigo não tem poder, este lugar pertence a Deus. Quero deter-me um momento para falar das crianças, porque seus sonhos são especialmente preciosos. Quantos pais consolaram um filho que acorda chorando por causa de um pesadelo? Quantos pequenos temeram a escuridão, sentindo presenças que não podem nomear? Como católicos, cremos que as crianças estão sob a proteção especial de Deus, mas também sabemos que o inimigo não respeita sua inocência. Espalhar sal sob a cama de uma criança, acompanhado de uma oração, é um ato de amor, uma maneira de dizer: Senhor, guarda os sonhos deste pequeno, protege sua mente, seu coração, seu espírito. É um gesto que envia uma mensagem ao mundo invisível. Esta criança está coberta pelo sangue de Cristo, rodeada pelos anjos do Senhor. Permitam-me compartilhar outra reflexão. Em muitas tradições, o espaço sob a cama é considerado um lugar onde as energias negativas podem acumular-se. É um espaço que raramente limpamos, que permanece na sombra, que às vezes associamos a temores infantis. Mas como católicos, sabemos que não há lugar onde o poder de Deus não possa chegar. Quando espalhamos sal sob a cama, estamos reclamando esse espaço para o Senhor. Estamos declarando que até as sombras estão sob sua autoridade, que até os lugares ocultos podem ser santificados. Pensem em suas próprias noites. Quantas vezes lutaram para encontrar paz ao fechar os olhos? Quantas vezes acordaram com uma sensação de peso, como se a noite tivesse sido uma batalha? Como Papa, digo-lhes: não ignorem essas lutas, não aceitem a insônia, a ansiedade ou os pesadelos como algo normal. Vocês foram criados para a paz, projetados para o descanso, destinados a encontrar refúgio nos braços de Deus. Espalhar sal sob a cama é uma maneira de reclamar essa paz, de consagrar o lugar onde dormem, de convidar o Espírito Santo a ser seu guardião na noite. Nas Escrituras, encontramos um versículo que ressoa com essa mensagem em Salmos 4, versículo 8. Em paz, me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro.
Que promessa tão bela! Deus não apenas nos dá descanso, mas nos permite dormir em paz, confiando em sua proteção. Mas essa promessa requer nossa participação. Espalhar sal é um ato de fé que diz: Senhor, confio em Ti. Consagro este lugar de descanso ao Teu cuidado. É uma maneira de preparar o terreno para que Deus cumpra sua palavra. Permitam-me compartilhar outra história. Em uma cidade agitada, vivia um homem chamado José, um trabalhador que enfrentava noites de inquietação. Apesar de sua fé, José lutava com sonhos que o deixavam exausto, com pensamentos que o atormentavam na escuridão. Um dia, durante uma missa, o sacerdote falou sobre a importância de abençoar o lar até os lugares mais íntimos. Inspirado, José decidiu tentar algo novo. Tomou um punhado de sal e o espalhou sob sua cama, orando: Senhor, guarda meu sono. Afasta o que não é de Ti. Enche este lugar com Tua paz. No início, não notou uma mudança imediata, mas com o tempo, algo começou a transformar-se. Suas noites tornaram-se mais tranquilas, seus sonhos mais serenos. José despertava com uma sensação de renovação que não experimentava havia anos. A sal, oferecida com fé, preparou o caminho para a obra de Deus. Essa história nos ensina uma lição importante. A paz no sono nem sempre vem imediatamente, mas sempre é possível. Quando espalhamos sal sob a cama, estamos semeando sementes de fé, confiando que Deus agirá em seu tempo. Como brasileiro, com um coração que pulsa pela fé e pela conexão profunda com o divino, ouvir as palavras do Papa Leão XIV sobre o uso da sal como símbolo de pureza, proteção e aliança com Deus tocou-me profundamente. Este discurso não é apenas uma mensagem espiritual, é um convite para redescobrirmos a sabedoria dos nossos antepassados, que com gestos simples transformavam o cotidiano em altares de adoração. A imagem de uma avó espalhando sal na entrada de casa, orando pela paz, ressoa com a essência da cultura brasileira, onde a fé está entrelaçada com a vida diária. Desde as festas religiosas até os momentos de silêncio em nossos lares. Cada palavra do Papa me fez refletir sobre como, em meio ao ritmo frenético do mundo moderno, muitas vezes esquecemos o poder das pequenas ações realizadas com fé. A sal, um elemento tão comum em nossas cozinhas, torna-se um canal para a graça divina quando oferecida com intenção e oração. Isso me levou a repensar meu próprio lar. Será que tenho consagrado meus espaços a Deus? Será que tenho dado atenção aos cantos esquecidos, às portas que cruzo todos os dias, às camas onde descanso? O discurso do Papa Leão XIV me ensinou que a fé não precisa de gestos grandiosos para ser poderosa. Em um país como o Brasil, onde a espiritualidade é vibrante e a comunidade é o coração da vida, a ideia de usar a sal para purificar e proteger nossos lares é uma prática que resgata a simplicidade e a profundidade da nossa herança católica. A história da anciã que espalhava sal enquanto orava me fez lembrar de minha própria avó, que com sua fé inabalável sempre abençoava nossa casa com gestos simples, como acender uma vela ou rezar o terço. Essa sabedoria ancestral, que o Papa resgata, é um lembrete de que Deus está presente no ordinário, no humilde, no que o mundo muitas vezes ignora. A lição mais marcante para mim é que a fé em ação transforma. Espalhar sal não é um ritual mágico, mas um ato de entrega, uma declaração de que confiamos em Deus para proteger, curar e santificar nossos lares. Aplicando essa mensagem à minha vida, decidi incorporar esse gesto simples, mas profundo, no meu dia a dia. Cada manhã, agora pego um punhado de sal e, com uma oração sincera, espalho-o na porta de entrada da minha casa, pedindo que apenas a paz, o amor e a verdade de Deus cruzem aquele umbral.
Também comecei a prestar atenção aos cantos do meu lar, aqueles espaços que raramente limpamos, mas que espiritualmente podem acumular pesos invisíveis. Ao espalhar sal nesses lugares, oro para que Deus cure as feridas escondidas, as mágoas não resolvidas, os medos que carrego sem perceber. Sob a cama onde descanso, coloco sal com a intenção de consagrar meu sono ao Senhor, pedindo que Ele guarde minha mente e meu coração durante a noite. Esses pequenos atos me ajudaram a criar um ambiente de paz em casa, onde minha família pode sentir a presença de Deus, mesmo nos momentos mais simples, como uma refeição compartilhada ou uma conversa à noite. Além disso, o discurso me inspirou a olhar para o meu lar como um templo, um lugar onde a hospitalidade e o amor refletem os ensinamentos de Cristo. No Brasil, onde receber amigos e familiares em casa é uma tradição tão forte, espalhar sal na entrada é uma forma de dizer: este é um lugar de amor, onde todos são bem-vindos sob a proteção de Deus. Essa prática também me fez refletir sobre a importância de proteger não apenas o espaço físico, mas também o espaço espiritual do meu lar. Quantas vezes permiti que o estresse do trabalho, as preocupações do dia ou as tensões do mundo entrassem pela porta? Agora, ao espalhar sal, traço uma linha invisível, declarando que meu lar é um refúgio sagrado, onde o caos do mundo não tem lugar. Outra lição poderosa que tirei é a importância da intenção. Como o Papa enfatizou, a sal em si não tem poder. É a fé que a acompanha que a torna um instrumento de Deus. Isso me fez repensar como realizo outros atos de fé, como rezar, ir à missa ou ajudar um vizinho. Tudo deve ser feito com um coração aberto, com reverência, com a certeza de que Deus vê cada pequeno gesto. No contexto brasileiro, onde a fé é expressa com paixão, seja nas procissões do Círio de Nazaré ou nas novenas em família, essa mensagem ressoa profundamente. Ela nos lembra que mesmo em um mundo que valoriza o grandioso, Deus honra o humilde. Para aplicar essas lições, comecei a envolver minha família nesse ritual. Juntos, oramos enquanto espalhamos sal, transformando o ato em um momento de união e fé. Isso fortaleceu nossa conexão como família e nos ajudou a criar um lar onde a paz reina, mesmo em dias difíceis. Também percebi que esses gestos simples têm um impacto maior. Vizinhos e amigos, ao saberem da prática, começaram a perguntar e até a adotá-la, criando uma corrente de fé em nossa comunidade. Isso reflete o espírito brasileiro de compartilhar bênçãos, de espalhar esperança e de viver a fé de forma coletiva. Por fim, o discurso do Papa Leão XIV me ensinou que a fé é um ato contínuo de confiança e ação. Não basta acreditar, devemos agir com intenção, consagrando cada canto de nossas vidas a Deus. A sal tornou-se para mim um símbolo dessa entrega diária, um lembrete de que Deus está presente em cada detalhe, desde a porta que cruzo até a cama onde descanso. Que possamos, como brasileiros, abraçar essa sabedoria simples e transformadora, trazendo a luz de Deus para nossos lares e comunidades. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração e inspirou você a consagrar seu lar com fé, deixem um asterisco like para espalhar essa sabedoria divina. Compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares para que mais lares brasileiros sejam abençoados. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma palavra de esperança. E nos comentários, escrevam Amém ou compartilhem como a sal tem transformado seus lares. Fiquem até o final, pois há uma surpresa espiritual esperando por vocês. Que Deus abençoe seus lares com paz e amor.